Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Celso, estamos aqui no mais um encontro. Hoje na nossa teleaula número 3 de Mercado e Capitais. Quero dar boa noite e boas-vindas aos tutores que estão nos centros, nos polos, aos alunos. Vamos fazer que a nossa aula seja o máximo de aprendizado possível. Passar para o professor Ednei para dar as boas-vindas e boa noite a vocês. Boa noite, sejam bem-vindos a essa teleaula de número 03. Eu quero desejar que a gente tenha aí umas boas atividades durante mais essa teleaula, e eu conto com a participação de vocês através aqui do ambiente virtual sempre. Ok, pessoal. Hoje vamos dar continuidade tratando sobre as ações, que o mercado de capitais hoje, as ações é uma forma de incrementar, incentivar o mercado financeiro, enriquecendo o mercado com oportunidades de financiamento. O objetivo da nossa teleaula de hoje é o seguinte: compreender o que são valores mobiliários, identificar os tipos de ações, conhecer os valores das ações, conhecer a origem e atribuição da Comissão de Valores Mobiliários, ou conhecida como CVM, entender o que são debêntures, né? Aparentemente nós teremos um conteúdo simples, mas ele é fundamental e importante para o nosso entendimento de mercado financeiro. Hoje o que move o mercado financeiro basicamente são as ações, a economia de um país, de uma nação, e hoje ela é globalizada. Valores mobiliários constituem valores mobiliários quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços cujos rendimentos advêm do esforço de empreendedor ou de terceiros. Muito bem, aparentemente essa definição para valores imobiliários é muito técnica, muito complexa, né? Mas a gente pode resumir tudo isso. Olha que o foco são as ações. O mercado imobiliário cuida das ações, mas a gente pode definir de uma maneira mais simples. Em linguagem mais simples, os valores mobiliários são papéis que as empresas de capital aberto, que são as SAs, as sociedades anônimas, disponibilizam para serem adquiridas pelos interessados, que têm como contrapartida a participação nos lucros ou prejuízo das empresas. As pessoas ou entes que adquirem esses títulos mobiliários são denominados de acionistas. Então, qualquer um de nós ou qualquer empresa pode ser um acionista. Lembrando, né, que já vimos em aulas passadas, que quem dispõe do capital para poupar, ele é um superavitário. E a empresa que necessita de capital para complementar os seus projetos de expansão, de crescimento, de aquisição de materiais ou até de maquinário, eles são deficitários. Não significa dizer que essa empresa está fechando balanço negativo. Não. Ela é deficitária porque ela não dispõe de recurso suficiente para dar continuidade a um projeto de expansão. A rentabilidade que ela tem não é suficiente para um volume maior de expansão e de crescimento. Então ela necessita de capital externo. Quem tem esse capital externo? Os superavitários, que são os poupadores. A função básica do mercado de capitais é a de promover a riqueza nacional por meio da participação da poupança de cada agente econômico. Nesse mercado, os principais ativos negociados são as ações, representativos de capital das empresas. O mercado à vista é geralmente entendido como o que liquida, que significa dizer paga, todas as operações de compra e venda de ações no prazo máximo de 2 dias. Então, quando você se manifesta
para fazer uma venda ou uma aquisição de ações, dentro de um prazo de 2 dias está concluído esse processo, que ele fica disponível e ele aparece nos registros. Quando eu falo que os valores imobiliários têm a função de promover a riqueza nacional, eu estou querendo dizer o seguinte: quando uma empresa precisa captar recursos do mercado e ela disponibiliza ações através da abertura do seu capital, ela vira uma sociedade anônima e ela disponibiliza ações para o mercado, para que o mercado compre as ações e o dinheiro, os recursos entra na empresa. O que a empresa fez com isso? Ela expandiu e cresceu o processo de quê? De produção. A partir do momento que ela aumenta o processo produtivo, ela aumenta o quê? O resultado do PIB no país. Então a riqueza nacional, o crescimento das empresas gera emprego, gera renda, gera arrecadação. Automaticamente tem que ser revertido isso aqui, na expansão e no crescimento da economia do país. Então por isso que ela gera a riqueza nacional. Então vejamos o que são as tal ações. Constitui-se em títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa, conhecida como sociedade anônima, sociedade por ações ou companhia. O acionista não é um credor da companhia, mas um coproprietário, com direito à participação em seus resultados. Então vamos entender bem isso. Ele não é um credor, ele não está fazendo um empréstimo àquela empresa ou àquela companhia. Ele está adquirindo o quê? Papéis, está adquirindo títulos. Se ao final de um ciclo aquela empresa fechar com um balanço positivo, o resultado do balanço dela der positivo, quem comprou ações ganha dinheiro, porque as ações valorizaram. Mas existe outro lado também, o do risco. Se a empresa fechar um balanço negativo no final do exercício, quem comprou ações daquela empresa vai perder dinheiro também. Então a aquisição de ações, a compra de ações, ela não é garantido que você vai totalmente ter lucro com compra de ações. É um mercado de risco e que é quem melhor remunera nos investimentos que existem disponíveis no país. Isso é uma realidade. Agora, se a empresa fecha um balanço negativo, você vai junto com o prejuízo. Então você passa a ser um coproprietário. O caminho que a empresa toma, a saúde que ela toma até o final do exercício, você vai estar junto. Se for de sucesso, você participa do sucesso. Se não for de sucesso, você participa também do insucesso. Uma ação não tem prazo de resgate, sendo convertida em dinheiro a qualquer momento, mediante negociação no mercado. Muito bem, significa isso. Você comprou uma ação, é um título que você tem, é um papel. A qualquer momento você pode desfazer dele. Entenda-se assim: quem resolve investir em ações tem pretensão de fazer investimento de longo prazo. Não pode pensar em fazer investimento de curto prazo. Eu estou com dinheiro sobrando aqui, vou comprar umas ações, quando for o mês que vem eu preciso desse dinheiro, eu vou vender essas ações. Você corre um grande risco de perder dinheiro. As ações elas mostram resultado quando você faz um investimento de longo prazo. Pode ser 1 ano, 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos. E não tem prazo. Existem oportunidades. Se vocês ouvirem os noticiários recentes, aí diz lá: porque a Bolsa de Valores, a Nasdaq, a Bovespa, teve queda. Quando a Bolsa apresenta queda, esse é o resultado médio de tudo que foi movimentado naquela Bolsa de Valores. Então acontece, quando ela fecha em queda, ações tiveram desvalorização. Quando desvaloriza, você quer ser um acionista, é o momento de você comprar a ação e esperar a elevação da bolsa, elevar aquelas ações, o preço dela, a confiabilidade do mercado, aí você começa a ganhar dinheiro. Então ações se compra na baixa e se vende na alta. É assim que você ganha dinheiro com ações. Então, olha, o investidor pode, sempre que desejar, alterar sua participação acionária, desfazendo-se de títulos possuídos ou mesmo vendendo as ações de uma empresa e adquirindo de outras. Então, é um mercado em que você não fica atrelado, você não fica preso. Se você acha que aquelas ações não estão muito boas, você quer vendê-las,
Opa, deu uma alta, você vende. Tem umas ali que estão embaixo, eu vou comprar, e a empresa, ela tem um bom histórico, está passando por um momento complicado, mas ela consegue sair. Então você necessariamente você não tem aquela obrigatoriedade de você ter uma fidelidade àquele grupo de ações que você comprou daquela empresa, não. Qualquer momento você pode desfazer delas e comprar uma outra. As sociedades anônimas emitentes de ações podem ser de dois tipos: abertas ou fechadas. Uma companhia aberta, quando tem suas ações distribuídas entre o número mínimo de acionistas, podendo ser negociada em bolsa de valores. O próprio nome já diz, né? Ações abertas. Então está disponível para o público em geral. É bem simples a ideia. A própria palavra já diz, ela é aberta, está disponível. Então o cara disponibiliza ela, a empresa disponibiliza ela dentro da bolsa de valores para que seja negociado para qualquer público. Então, olha, as companhias de capital fechado, por outro lado, são tipicamente empresas familiares, com circulação de suas ações restritas a um grupo identificado de investidores. Então, ela pode virar uma SA e não ser de capital aberto para o público. Ser uma sociedade anônima de capital aberto apenas para os sócios, ou familiares ou entes. Né, nós temos fábricas e indústrias, por exemplo, o Grupo Votorantim, né? É um exemplo de um grande grupo nacional em que ela tem histórico familiar. Então a tendência é as ações serem vendidas entre os entes que são sanguíneos, ou que são parentes próximos, ou que vão se agregando à família. Isso são ações, isso vale? Claro que vale. Cada um dispõe de seu patrimônio pessoal particular e investe na empresa comprando ações. Que afinal de contas, no fim, ele vai ser o quê? Um herdeiro de parte daquilo. Mesmo que não seja uma ligação consanguínea, parental, ele vai ser um coproprietário quando ele adquire cotas de ações. E quanto mais cotas de ações você adquire, mais você tem participação naquela empresa, seja nos resultados positivos ou nos resultados negativos. Comissão de Valores Mobiliários. Quem é esse cara? É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, instituída pela Lei 6.385 em 7 de dezembro de 76. É responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país. Muito bem. Então, a ação, que é um título, né, as ações, elas estão disponíveis. Para que não exista algo solto e as pessoas não tenham prejuízo, necessário se faz o quê? Criar regras. E quem define essas regras, quem fiscaliza, quem autoriza e quem faz acompanhamento desse mercado de ações é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Constituída de técnicos. Ela, na verdade, ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, então tudo que acontece dentro da economia nacional interessa. E a Comissão de Valores Mobiliários, ela tem um outro lado. Essa movimentação de ações que envolve a Bolsa de Valores, ela é ligada diretamente ao resultado da economia nacional. Então, se deixar solto, o país pode começar a apresentar resultados que não demonstrem uma confiabilidade para o mercado internacional. Para este fim, exerce as seguintes funções a Comissão de Valores Mobiliários: assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, proteger os titulares de valores mobiliários, evitar ou coibir modalidades de fraudes ou manipulação do mercado. Então, veja só, nós temos o mercado de bolsa de valores e balcão. O balcão é quando uma corretora de ações, ela lida com lotes de ações. Então, isso aí chama negociação de balcão. Um outro ponto é que os crimes que são cometidos de fraudes, manipulação de resultados, manipulação de informações de saúde das empresas, de queda ou de elevação de ações, são informações privilegiadas. E quem lida com as ações são pessoas autorizadas e são monitoradas. Quem manipula informações para divulgar do mercado, informações falsas, para tentar desviar e conduzir o mercado para uma determinada ações de uma empresa,
isso constitui crime. E é considerado crime contra a economia nacional. Né? Nós tivemos no Brasil um histórico bem interessante de um crime que houve na Bolsa de Valores de São Paulo, que ficou muito conhecido na época, cometido por um senhor chamado Naginarras. Ele era um corretor imobiliário e ele espalhou a notícia que determinada empresa estaria quebrando. E muita gente começou a vender ações. Então os clientes dele, ele pegou e comprou as ações daquela empresa. Na verdade era um boato mentiroso. Então com isso ele prejudicou algumas pessoas de ganhar dinheiro, que tiveram que vender as ações rápidas, venderam mais baratas, perderam dinheiro. Então ele causou um prejuízo. Ele chegou a cumprir pena, inclusive em cadeia pública. A Comissão de Valores Imobiliários ainda assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e sobre as companhias que os tenham emitido. Então a Comissão de Valores Imobiliários, ela cria um mecanismo que disponibiliza para o público as informações que você precisa. Se você investiu em ações de uma determinada empresa, o que você quer saber? Como é que andam elas? Você tem uma conta bancária, aí você quer saber como anda a sua conta, o que você faz? Consulta o saldo. Entra lá no Internet Bank ou por telefone e você vai consultando, sabendo como é que está o movimento da sua conta. Da mesma forma com ações. A Comissão de Valores Imobiliários cria mecanismos para que as pessoas que compram ações possam acompanhar a evolução das ações que se adquiriu. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores imobiliários. O que é equitativa? É o que seleciona, é o que dá qualidade, né? Dá condição de comercialização no mercado. Tá? Então, a Comissão de Valores Imobiliários, ela na verdade, ela faz uma análise quando uma empresa faz a abertura do seu capital e ela quer escrever ações na Bolsa de Valores. Então não é de qualquer jeito. Então a Comissão de Valores Imobiliários tem técnico especializado para isso, para dar essa autorização. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. É também papel da Comissão de Valores Imobiliários tentar estimular o investimento de poupança. Eu acredito que vocês devem ter ouvido falar que uma época foi veiculado através de campanhas do governo federal que os trabalhadores poderiam utilizar parte do seu fundo de garantia para adquirir ações da Petrobras. Né? Uma empresa grande, uma empresa rica, expansão e crescimento, positiva nos seus resultados, e o governo estimulou. Mas isso teve a iniciativa de quem? Da Comissão de Valores Imobiliários, que ela que estimula o incentivo dessas propagandas comerciais para que as pessoas procurem as ações para movimentar o mercado imobiliário. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas. Muito bem. Que interesse teria a Comissão de Valores Imobiliários para que esse mercado fique sempre se movimentando? Porque por conta das ações, algumas pessoas elas têm o quê? Elas têm um capital de sobra, né? Que são os poupadores. Eles na verdade eles são o quê? São os superavitários. Tem dinheiro sobrando e precisa aplicar. Então cabe ao papel da Comissão de Valores Imobiliários estimular essas pessoas a não deixarem o dinheiro aplicado em outros títulos e procurar as ações. Porque com isso as empresas crescem. Com esse capital, ela consegue expandir. Ela expandindo, ela gera emprego. Gerando emprego, gera renda. Gerando renda, gera venda, produtos e arrecadação tributária para o país. Vamos agora ver os tipos de ações. Nós temos as ações ordinárias e as preferenciais. Todas as duas são ações? São. Todas as duas são títulos? São. Mas têm condições diferentes. As ordinárias são as que comandam a assembleia de acionistas de uma empresa, conferindo ao titular o direito de voto. Os acionistas ordinários podem eleger e destituir os membros da diretoria e do conselho fiscal da companhia, decidir sobre o destino dos lucros, reformar o estatuto social, autorizar emissões
de debêntures, que nós vamos ver lá na frente que são debêntures, e aumento do capital social, votar contas patrimoniais, etc. Então, na verdade, o acionista que adquire as ações preferenciais, ele é um coproprietário que tem uma participação mais ativa, mais atuante dentro da funcionalidade da empresa, né? Dentro do dia a dia da empresa, dentro da dinâmica da empresa, inclusive no processo decisório de tomada de caminho. Que quando a empresa ela abre o capital e põe ações, ela convidou pessoas para fazerem parte dessa sociedade. Então, eles têm um coproprietário. E o coproprietário que detém as ações ordinárias, ele tem esse direito de poder votar, participar, eleger, derrubar a diretoria, definir outra diretoria, outra comissão fiscalizadora. Ele tem essa função fiscalizadora, decidir os rumos que a sociedade vai tomar. Lógico, ele vai decidir, vai tomar decisões que vão proteger os interesses dele, que está em cima de quê? Das ações adquiridas. Né? Geralmente quem parte para a aquisição de ações ordinárias são pessoas que têm um grande volume de capital investido em ações de determinada empresa. Cada ação ordinária equivale a um voto. O que significa dizer isso? Se você tem 100 ações ordinárias, o teu voto vale 100 votos. Então cada ação vale um voto. O poder de decisão concentra-se no investidor ou grupo de investidores que detenha a maior quantidade de ações. Sociedades que tenham suas ações ordinárias concentradas nas mãos de um número reduzido de investidores têm seu controle bastante identificado, dificultando as livres negociações de mercado e os movimentos dos preços. Isso é muito relativo, né? Se você tiver o poder de decisão num número muito grande de pessoas, fica difícil você tomar uma decisão que dê consenso para a maioria, né? Na verdade, você não consegue agradar todo mundo. E quando uma empresa ela detém na mão de um pequeno grupo de pessoas ou grupos de células que se juntam para comprar um número grande de ações, aí você fica fácil de identificar qual a tendência daquela empresa. Bem, aquela empresa ela é mais tendenciosa para a família tal, porque essa família é que detém a maior quantidade de ações daquela empresa. Então eles são detentores de quê? Da maioria dos votos. Eles têm uma tendência a caminhar a empresa, aquele negócio, para o caminho que eles tenham mais interesse. Lógico, eles não vão nunca caminhar para tomar decisões que vão colocar a empresa na falência, porque eles são parte mais interessadas, que eles têm maior parte das ações, maior parte de dinheiro investido lá são eles, né? As ações preferenciais não atribuem ao seu titular o direito de voto, porém conferem certas preferências, como prioridade no recebimento de dividendos, geralmente um percentual mais elevado que o valor das ações ordinárias, prioridade no reembolso do capital na hipótese de dissolução da empresa. Então, veja assim, pelo fato dele não tomar decisões, porque quem tem as ações ordinárias participa das reuniões, e quem tem as preferenciais não. Vai, na verdade, o quê? Está na mão de quem decidiu com as ordinárias, e ele vai estar o quê? Na mão do risco deles. Como ele não tem esse poder de decisão nenhum, ele poderia até pensar diferente dessas reuniões. O que é que vai acontecer? Ele vai ter prioridade no recebimento dos dividendos, que são os lucros que as ações dão, na hora de fazer o rateio. Bem, o balanço da empresa fechou positivo. Muito bem, sobrou isso, é o lucro. Então, parte desse lucro, ele passa a ser o quê? Dividido entre os sócios. E um acionista é um sócio, é um coproprietário. Então ele tem preferência de recebimento das preferenciais e depois eles pagam quem é detentor das ordinárias, tá certo? Uma sociedade pode também emitir ações com objetivos específicos com relação aos direitos acionistas. Por exemplo, o Estatuto da Companhia pode prever direitos diferenciados a determinados acionistas, pode limitar o investimento estrangeiro e etc. Para identificar esses objetivos, são emitidas ações com diferentes classes. PNA
significa preferenciais normativas de classe A. PNB, preferenciais normativas de classe B. E assim por diante. A sociedade pode criar quantas classes desejar de ação. Então, quando ele cria essa classe, prioridade normativa A, prioridade normativa B, prioridade normativa C, PND, PNE, não tem problema, não tem um limite para isso. Só que ele cria um lote de ações que atribui a quem adquire aquelas ações determinadas regras específicas só daquele lote. Isso é legal? Sim. É legal, regulamentado e autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Valores das ações podem ser definidos de acordo com os objetivos da empresa, né? Os seguintes valores monetários para as ações: nominal, patrimonial, intrínseco, de liquidação, de subscrição e de mercado. Então, para cada situação dessa, é estipulado o valor daquela ação. Dependendo de onde você se enquadra, a ação vai ter um determinado valor. Valor nominal é o valor atribuído a uma ação previsto no Estatuto Social e da companhia. Uma ação pode ser emitida com e sem valor nominal, sempre de acordo com o regulamento no Estatuto da empresa. Então, assim, então se ela não tem um valor nominal, essa ação não vale nada? Vale. Ela não tem um valor nominal, mas ela pode ter um valor intrínseco. Tá certo? Não é que ela não tenha valoração nenhuma, tem sim. Ela pode não estar ali explícito naquela situação, mas ela vai estar na outra condição. Valor patrimonial representa a parcela do capital próprio ou patrimônio líquido da sociedade que compete a cada ação emitida. Muito bem. O valor líquido. O valor líquido é tudo que sobra da empresa quando se desconta os compromissos que ela tem. Então ela tem o patrimônio, ela tem a lucratividade, tem a conta caixa. Depois que se tira todas as responsabilidades e obrigações que ela tem, sobra um capital. Esse capital é chamado de patrimônio líquido. Ele pode estar constituído em bens imóveis, bem imóveis, maquinários, títulos, até a marca. Ela pode estar constituída com patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é o que não está preso ou comprometido com nenhum outro compromisso. Valor intrínseco equivale ao valor presente de um fluxo esperado de benefícios de caixa. Então, veja só, o valor intrínseco espera-se que com a aquisição daquele capital financeiro que vem através das ações e com a expansão daquela empresa, ela possa crescer e ela possa alcançar um nicho, uma fatia de mercado maior. Então ela aumente a lucratividade. Então espera-se, quando você fala de valor intrínseco, que aquelas ações, dentro de um lapso temporal, por exemplo, de 1 ano ou de 2 anos, ela possa ter um acréscimo de 5, 2, 3, 4, 10, 20%. Isso é um valor intrínseco, que está previsto que possa acontecer. Então, quer dizer, o acionista vai receber aquilo de qualquer jeito? Não. Se acontecer um problema mundial, na economia mundial, que nossa economia hoje é globalizada, e há uma queda na economia global, e aquela empresa não consegue alcançar aquelas metas que ela está estipulada intrinsecamente, as ações desvalorizam. Aí quem comprou as ações continua ganhando? Não. É um coproprietário, o caminho que a empresa toma, ele participa. Se a empresa tomar um caminho de queda, ele vai cair também, vai desvalorizar. Valor de mercado representa o efetivo preço de negociação da ação. Não coincide necessariamente com o seu valor intrínseco, sendo definido a partir das percepções dos investidores e de suas estimativas com relação ao desempenho da empresa e da economia. São os dois fatores que definem o valor de uma ação. É a movimentação da empresa, como ela vai caminhando em questão de expansão, de gasto, de custo, de vendas, e o fator economia, né? Não dá para a gente ficar discutindo aqui
vários fatores econômicos que marcam ou que marcaram a nossa economia. Porque na verdade a gente vai amanhecer aqui e a gente não termina de relatar fatores ou situações que possam criar embaraço na economia. Valor de liquidação é determinado quando do encerramento de atividade de uma companhia, indicando quanto compete do resultado da liquidação para cada ação emitida. Então, o valor de liquidação, entenda bem, não é o valor em que você vai receber se você vender aquela ação naquele momento. Se eles forem no mercado, ó, quero vender minhas ações. Não. O valor da liquidação ele é apurado quando a empresa vai fechar. Ou ela vai até mudar de razão social, vai deixar de ser uma SA e vai ser uma limitada, por exemplo. Então ela vai deixar de compor o mercado de bolsa de valores. Valor de emissão é o preço definido no lançamento de ações em operações de abertura de capital de uma empresa. Esse valor é determinado principalmente com base nas perspectivas da empresa, do volume de emissão, preço corrente de mercado e de outras variáveis de mercado. Então, na verdade, quando a empresa ela vai definir o valor de emissão, existem vários fatores que ela leva em conta. E ela faz um cálculo. Ela calcula um percentual mínimo que tem que ser essa ação. E ela põe isso no estatuto. Não é ninguém obrigado a comprar ação. Mas se você vai comprar, você precisa conhecer o estatuto para saber o que você realmente está adquirindo. Vamos então, ó, pensar nas debêntures. É um título emitido apenas por sociedades anônimas, não financeiras de capital aberto, com garantia de seu ativo e ou com ou sem garantia subsidiária da instituição financeira, que as lança no mercado para obter recursos de médio e longo prazo, destinados normalmente ao financiamento de projetos de investimento ou alongamento do perfil do passivo. Então veja bem, uma debênture é um título, é uma ação, só que ela é mais voltada para grandes investimentos, né? Ela é voltada para grandes valores, quando se pensa na expansão de grande monta, de grande volume. Na verdade, a aquisição e compra de ações, de repente você começa a enxergar que é um bom negócio. E você pode começar a fazer um estudo e uma análise. Bem, eu estou com um dinheiro na poupança. Vai me render 0,67% aproximadamente, adquirido com 0,5% que ela dá de lucratividade, mais a TR, né, a variação da TR, então ela chega a quase 7%. Muito bem, e se eu fizer uma aplicação em ações? Eu tenho um capital que eu não tenho muito interesse de usá-lo nos próximos 5 anos, por exemplo. Se eu deixar esses 5 anos numa poupança com essa média, com certeza eu vou perder dinheiro. Porque a inflação, a desvalorização do capital e do dinheiro, ou se pensar de outro lado, a valoração dos bens é muito maior do que a valoração desse capital que está guardado numa caderneta de poupança. Então a longo prazo eu vou perder dinheiro. De que forma eu vou perder dinheiro? Vou perder o poder de compra daquele capital que está sendo aplicado em caderneta de poupança. Agora, se eu invisto em ações, eu começo a ver um mercado diferente. A valoração das ações, ela chega a ser maior do que a poupança. É um simples fato, porque quando você adquire títulos que geram risco, automaticamente você está recebendo um pouco a mais por isso. Então o risco que você corre, você é melhor remunerado. Então tem outra situação. Se você tem condição de tirar um financiamento para adquirir um volume grande de ações, é preciso que você tire um financiamento que tenha uma taxa muito pequena, muito baixa, para que você invista isso em ações. E a taxa cobrada, praticada pela rede bancária, né, pelos agentes financeiros, não são taxas atrativas que estimulem você a partir para um financiamento para que você adquira ações. Né? Existem várias formas de você adquirir diferente. O governo abriu essa linha
de você poder adquirir ações de empresas como a Petrobras, utilizando recursos do fundo de garantia. Foi uma exceção à regra do fundo de garantia. Se você tem um capital que você não vai utilizar ele a tempo curto, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer investimento. E às vezes, aplicação em CDB, RDB, letra de câmbio, os papéis, talvez não seja algo que te dê uma rentabilidade ou poupança, né? A ação, se você comprar ações no mercado de valores, você na verdade vai estar tendo um investimento que teoricamente vai te dar uma lucratividade muito grande. Antes da nossa atividade, né? Vamos avançar um pouco mais. Ó, o mercado de ações, ele não está restrito só ao Brasil. Né? Nós temos várias modalidades. No material de apoio que vocês têm uma relação das bolsas de valores que estão espalhadas no mundo. Né? No Brasil, a Bovespa, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, ela é quem negocia, é que ela faz esse mecanismo. Vocês vão ver mais na frente que nós tínhamos bolsas em vários estados do país e ela com o tempo foi unificada. Você pode comprar ações numa outra modalidade. Na modalidade você faz a aquisição de ações de empresas que mexem com produção agrícola ou agropecuária. O cara produziu algo, vai tirar a colheita daqui a 6 meses, 8 meses, 9 meses, e ele precisa de capital para movimentar ou comprar maquinário, comprar equipamentos, e ele já vai vender essa produção antecipadamente. Então ele vende essas ações na Bolsa de Mercadoria de Futuro, que faz parte da Bovespa, né? A Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Então essas ações são compradas e você corre todo o risco. A rentabilidade é boa, só que são valores de alta monta, né? Como se fora uma debênture. Então você precisa o quê? Disponibilizar de muito capital. Nós que somos pobres trabalhadores, né? Não vamos dispor de um capital tão grande, tão alto, para fazer a aquisição de um patrimônio, de um plantio de soja, por exemplo, de cana-de-açúcar. Né? Imagine hectares mais hectares e o cara vai vender parte daquela produção e para pegar dinheiro de imediato para fazer investimento em maquinários, por exemplo. Então o que é que vai acontecer? Quem adquire junto o risco. Se houver algum episódio da natureza, por exemplo, que vá causar um dano naquela plantação, né? Uma estiagem não esperada, um frio não esperado, uma praga de animais, de insetos que vão destruir aquela safra, e aquela safra não vai dar aquela quantidade de toneladas esperada, então vai fechar o quê? Com prejuízo. Ah, mas o produtor pode aumentar o preço do produto para poder compensar o que ele esperava ter a lucratividade. Não faz, porque ele tem um mercado concorrente. Se ele aumenta muito o preço do produto produzido, ele não vai conseguir o quê? Vender, não vai conseguir passar para frente. Porque o mercado concorrente manteve o preço, que não teve o mesmo problema que ele teve. Então ele não vai conseguir. Então quem adquiriu aquelas ações da Bolsa de Mercado Futuro, o que é que vai acontecer? Vai tomar prejuízo. Então, como esse tipo de negócio gera um risco muito grande, a tendência é que a taxa de retorno, a taxa de juros dessas ações, elas sejam maiores. Você é melhor remunerado. Tudo dando certo, você ganha dinheiro. Né? Só tem que ter cuidado, né? Porque as ações elas podem hoje indo bem, e de repente, quando for num futuro muito próximo, ela pode começar a dar resultados negativos. Nós temos histórico de empresas no Brasil que quando mudou a titularidade da empresa, né, geralmente empresas familiares de grande porte, quando muda a titularidade da empresa, elas tendem a tomar um outro rumo. E isso preocupa os acionistas. E quem tem ações numa grande empresa, quando o mercado começa a oscilar ou começa a apresentar algum tipo de risco, qual é a tendência? A tendência é você vender as ações para que diminua o seu risco de perder dinheiro. É que acontece a queda das bolsas. É o que acontece a história dos pregões, né? Os pregões começam a vender ações disparadamente de uma empresa em que ela começa a apresentar o quê? Um histórico de mudança de tendência de cultura econômica da empresa. Quando as empresas são familiares, elas dão esse abalo. Uma coisa é certa,
seja quem for assumir, o grau que seja de passagem dessa titularidade, ele jamais vai pensar em quê? Tomar uma decisão ou fazer qualquer tipo de negócio que vá conduzir a empresa a um prejuízo. Nunca ele fará isso. Você pode até diminuir a lucratividade, né? Porque a partir do momento em que as ações começarem a ficar sendo disponíveis e vendidas no mercado, muita gente vendendo, entra naquele processo da lei da procura e da oferta. Quando você tem muita mercadoria oferecida no mercado, a tendência dos preços é cair. Quando você tem pouca mercadoria, a tendência dos preços é subir. Então, se muitas pessoas começam a ter medo daquele processo, daquelas ações, o que eles vão fazer? Vão começar a vender. Então vai ter muitas ações daquela companhia, daquela empresa disponível para venda. A tendência dos preços é baixar. É o que eu falei para vocês anteriormente. Quando você vê ações caindo, é o momento de você comprar. Mas não pode fazer uma compra no escuro. Você não pode fazer uma compra sem verificar qual a real situação daquela empresa. Aquela empresa ela pode estar passando por uma situação de decadência que ela seja irreversível, né? Então a tendência que você vai ter é o quê? De perder dinheiro. Então, então não vou entrar nessa não. Então, para que você compre ações de um mercado em que começa a apresentar uma empresa, muitas ações vendendo, e começa a cair o preço, você tem que fazer uma análise. Como nós não somos especialistas nisso, que somos cidadãos que podemos investir na Bolsa de Valores com pessoa física, para isso existem as corretoras. E os corretores das empresas que mexem com a Bolsa de Valores, eles são pessoas credenciadas junto ao Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, são pessoas que ela tem a disponibilidade e o acesso de poder fazer, inclusive, essa análise. Porque se você não tem conhecimento detalhado de determinados procedimentos que conduziram uma empresa a tomar uma medida daquela, de começar a cair muito o valor das ações, é importante que você consulte um especialista. Porque senão você vai ter uma tendência de perder muito dinheiro no mercado de ações, no mercado de capitais. Na nossa próxima teleaula, que eu não vou adiantar o assunto, lógico, eu vou detalhar mais sobre essa questão das bolsas de valores, né? Porque a tendência de ações é você ser conduzido às bolsas de valores, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso avançar agora porque a gente quebra um processo de informações, né? Então as ações, ela vai diretamente você abrindo as portas para as bolsas de valores, porque elas são negociadas nas bolsas de valores. Então, mas a gente vai fazer etapa por etapa para que a gente consiga conhecer processo um a um, separadamente. Em suma, o investimento com ações é um bom negócio, é um ótimo negócio, desde que você faça investimento na empresa certa, com as ações corretas. Cuidado para não cair em armadilhas. Vocês viram que quem comete crimes dentro das organizações que envolvem bolsas, envolvem com ações, são crimes contra a economia nacional. E as pessoas respondem criminalmente e civilmente por isso. Então não pode se desesperar. Recebeu uma herança. Poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não vai gastar com besteira, lógico, né? A economia não permite isso. Vou investir em ações. Vou contratar alguém para fazer isso para mim. Não contrate alguém. Contrata um corretor, contrata uma empresa. Verifica a idoneidade dela, veja se ela está credenciada na Comissão de Valores Imobiliários, se ela está autorizada a fazer esse tipo de negócio e transação. Tá certo? Não corra os riscos por uma questão de desespero, enxergar que as ações são um bom investimento e um bom negócio. São ótimo investimento, mas dele que será feito de forma inteligente. Tá certo? Então é o seguinte, nós dando sequência, nós vamos partir para a nossa atividade, que vocês vão ter um tempo para resolverem e pedir de vocês que falem com os tutores e postem algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, e vocês vão fazer a utilização do material auxiliar, uma apostila que vocês têm em mãos, para ajudar vocês nessa resolução. Não perca a oportunidade de aprender algo mais no mercado, afinal de contas você está fazendo um curso que é da área financeira. E quem vai perguntar isso para você é o dono da empresa, ou você se for o dono, né? Ou sua família se for o dono da empresa. Que eles querem saber a melhor maneira de investir no negócio ou a melhor forma de buscar o quê? Capital financeiro no mercado.
a forma que menos remunere a empresa, que gere menos custo. E aquele investimento ele possa dar o quê? Uma maior lucratividade. Então nós vamos agora para a nossa atividade e nós voltamos na sequência. Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos agora às nossas respostas, né? Eu já estive vendo aqui com o professor Ednei que está existindo uma boa interação dos polos. Nós vamos aqui para as questões, as respostas, vamos trocar umas ideias sobre isso. E eu vou pedir depois do professor Ednei para que ele me passe as informações de como está indo o alinhamento das respostas. Vamos aqui à primeira questão. O que são valores mobiliários? É o segmento do sistema financeiro que viabiliza a transferência de recursos de maneira direta entre agentes econômicos. Muito bem. Quais são os agentes econômicos? Aqueles que disponibilizam de recursos e capital para a poupança, que são os superavitários, e aqueles que necessitam de capital para dar expansão, para dar crescimento, para dar continuidade a seus projetos e a o desenvolvimento de maior quantidade de produção. Porque, evidentemente, uma empresa ela visa sempre o quê? O lucro. E a empresa ela não pode ficar limitada e restrita a ser uma única. Ela tem que pensar em crescimento, em expansão. Se ela tem capacidade de crescer, expandir, ganhar mais dinheiro, ela não só ela expande a lucratividade e deixa os proprietários melhores financeiramente e economicamente, como ela também desenvolve a questão econômica do país. E, consequentemente, ela vai estar gerando o quê? Mais emprego, vai estar gerando mais renda. Então, vai estar atendendo mais a necessidade de mercado, que existe muita gente em condição de trabalhar que não tem posição de trabalho. Então, cada vez que a empresa ela expande, ela cria espaço de mercado, ela está contribuindo com o processo de, não de desenvolvimento econômico, mas de crescimento econômico. Vamos para a questão 2. Se tem alguma informação, alguma resposta que esteja fora do padrão, ou as respostas da questão 1 especificamente, professor, elas estão dentro do padrão que a gente espera. Professor, eu estou olhando aqui, a participação hoje está bastante efetiva, dos alunos estão de parabéns, os instrutores estão mandando muita coisa hoje. A resposta, né, o padrão de respostas está alinhado com o que a gente tem de expectativa para esses questionamentos, né, para essa atividade de sala de aula. E então, assim, todas as respostas, inclusive para a questão de número 1, estão muito alinhadas com a proposta, né, com a proposta da atividade de sala para essa primeira questão. Não tem assim nenhuma resposta apresentada aqui pelos alunos fora do padrão esperado. Ótimo. Tá? Então tá ótimo, porque aí estão indo na linha de entendimento, né? Apesar que essa nossa teleaula de hoje era muito focada em cima do fator ações, né? Que não tem como abrir muito, né? Na verdade a gente vai jogar essas ações lá onde ela deve estar, que são na Bolsa de Valores, que a gente vai tratar isso mais na frente. Até porque, professor, a gente percebe muito claramente assim, essa divisão, né? Nós vimos na teleaula passado a questão dos tipos de investimento, o investimento mais conservador, que é a poupança. Agora nós focamos nessa terceira teleaula no mercado de ações, que é o investimento assim, de maior risco. Então a gente fez um passeio aí muito bacana, muito interessante sobre os tipos de investimento, mas especificamente sobre o investimento no mercado de ações. E é bem da verdade, né, professor? O mercado de ações, ele não é muito utilizado pelas pessoas
mais simples, né? As pessoas de menores renda, por desinformação. Né? É um mercado que ele não é tão complicado, ele dá muita chance, oportunidade de investimento em N empresas com valores pequenos, não precisa ser valor muito alto. Se você tem uma reserva aí de R$1.000, aí está numa poupança, se você não sabe o que fazer com ele, investe em ações. Entra na internet, procura uma corretora de valores, veja lá na Comissão de Valores Imobiliários se aquela corretora ela é autorizada, ela está permitida a poder fazer esse tipo de intermediação. Você vai ver que você pode pegar lá dentro as informações que existem, você pode montar uma planilha de histórico, de evolução, de crescimento daquelas ações, daquelas empresas que aquela companhia corretora, ela representa. Então você pode ver se está fazendo um bom investimento, né? A possibilidade de, historicamente no Brasil, a probabilidade de você perder é menor do que ganhar. Professor, é boa a sua observação nesse sentido, porque tem uma dica para os alunos, né, aqueles que se interessam pela área, é o que o professor Celso falou. Você não precisa ter grande volume de recursos para fazer um investimento na Bolsa de Valores. Os próprios bancos que trabalham com o mercado de ações, eles disponibilizam nos seus sites, a própria Bovespa, cursos gratuitos e online, é uma dica aí para os alunos. Busquem essas informações, tem vários cursos de formação para que você comece a investir na Bolsa de Valores, né? São cursos práticos, cursos rápidos e que vão dar uma base bacana para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer. E que, lembrando que você não precisa ter um grande volume de recurso para você investir, fazer um investimento na Bolsa de Valores. É o que o senhor falou. O valor pequeno, às vezes você consegue. E é um mercado legal, é um mercado interessante, é um mercado de risco, mas é um mercado que tem uma tendência a dar uma lucratividade maior entre os tipos de investimento. O importante é a gente atentar por um detalhe, né? Quem investe em ações não espera tirar um retorno muito rápido. 3 meses, 6 meses, 9 meses, é de ano para lá. Né? O tempo ideal para você começar a pensar em que dê uma lucratividade. Aí sim, você começar a fazer um comparativo. Se eu tivesse deixado esses R$1.000 na poupança, ele teria me rendido nesse prazo, nesse lapso de um ano, tanto. Opa, aqui no investimento que eu fiz em ações, eu tive um investimento, com certeza você vai ter um ganho um pouco maior. A probabilidade de você ter um ganho maior do que poupança é maior do que você ter um prejuízo. Com certeza, sem sombra de dúvida. A questão das ações no Brasil é a falta de divulgação. É a falta de ter o quê? Um facilitador. Como não existe uma procura assim exacerbada por ações, então você não encontra filiais de corretoras espalhadas no país inteiro, né? Elas estão bem concentradas nos grandes centros. Mas se o volume começa a aumentar, eles começam a disponibilizar o quê? O acesso, como acontece com os empréstimos consignados, né? Os empréstimos consignados, quando começaram a virar uma febre, o que aconteceu? Em toda a ponta de esquina você tinha um agente representante, um corretor que ia cuidar do quê? Do empréstimo consignado. Então, se existe a procura, eles vão começar a colocar a disponibilidade de acesso das pessoas a esses corretores, para que eles facilitem e eles sejam o canal intermediário entre o interessado e, evidentemente, a Bolsa de Valores, onde está concentrado as ações. Vamos para a questão 2, professor, então? Vamos lá. Questão 2 pede o seguinte: qual órgão regula as operações que ocorrem no mercado de valores mobiliários? Então, bem simples, né? Comissão de Valores Mobiliários. Então, é preciso ter cuidado, porque nós estamos vendo aqui na nossa teleaula várias informações com siglas, com órgãos, com entidades, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, Sistema Financeiro Nacional. Então, algumas coisas que, se a gente tomar cuidado, a gente começa a misturar as ideias. Quando eu tratar de ações, eu vou lembrar da palavra mobiliário. Pronto, Comissão de Valores Imobiliários. Você não vai esquecer mais nunca disso. O que é que tem a ver a ação com mobiliário? Não é mobiliário móveis, né? Mas mobiliário da movimentação, porque na verdade as ações elas podem ser negociadas com a título de disponibilizar dinheiro, recurso, ou até equipamentos, máquinas, ou até o pessoal técnico, né? O cara pode entrar com a participação na empresa com seu potencial técnico. Uma empresa de consultoria, uma empresa que detém
os direitos, desenvolvimento de uma certa tecnologia. Ela pode entrar com isso, porque ele é analisado, ele é avaliado, ele é valorado, e ele entra com essa parte de recursos como parte de patrimônio da empresa. Ela passa a integrar o patrimônio da empresa, esse conhecimento técnico, né? Quando você, por exemplo, desenvolve uma técnica, desenvolve um equipamento, desenvolve um aparelho ou um veículo movido a um combustível diferente, né? Que vai te dar uma maior rentabilidade, vai dar um custo menor de consumo de combustível. Aí você desenvolveu aquilo, testou, aí você agrega à empresa o quê? Uma patente. Né? Você pode vender aquela patente ou você pode agregar-se como sócio daquela empresa, entrando com tua patente. Aquilo tem um valor, aquilo tem um valor de mercado que vai ser o quê? Competitivo. Aquilo vai te dar chance e oportunidade que aquela empresa, ela vai adquirir um know-how competitivo que ninguém terá igual, porque você desenvolveu e patenteou. Professor Celso, nós temos uma pergunta aqui do aluno Josué. É um aluno do polo aqui, da Zona Norte daqui de Porto Velho, e ele faz uma pergunta assim, muito interessante. Ele pergunta o seguinte: seria interessante investir nas ações da Petrobras nesse cenário de crise e com perspectiva de ganhos futuros? Muito bem. Eu imagino assim, existe a perspectiva de ganhos futuros? Muito bem. A pergunta não é boa, é excelente. Eu agradeço a pergunta, né? E parabenizar o aluno, como é o nome dele? É o aluno Josué. Josué, parabenizar você, Josué, que não perdeu a oportunidade de mostrar que você tem uma observação, que você tem... você está ligado no que está acontecendo no país e no mundo, e não perdeu a oportunidade, já que estamos tratando de ações, perguntar sobre a Petrobras. Olha, a Petrobras, ela é um conglomerado de empresas. Hoje, veiculou-se a notícia que a Petrobras, ela está vendendo em ações parte da BR Distribuidora, que é exatamente esses postos que a gente vê nas ruas, aí tem lá BR, então ela está vendendo ações, quer dizer, ela está capitalizando a empresa, vendendo ações. É um bom investimento? Não é bom, é um excelente investimento. A Petrobras é um grupo muito grande, por mais que situações adversas ao interesse da lucratividade, né, vamos colocar bem técnico para não ferir ninguém, por mais que algumas situações ou circunstâncias aparentemente estejam acontecendo, que vai de encontro aos interesses de crescimento econômico da empresa, ela ainda é uma empresa altamente rentável, é uma empresa de muita lucratividade ainda, e a gente tem que pensar o seguinte: o que aconteceu não conduz ela, pelo tamanho do patrimônio que ela tem, não conduz ela a uma falência. Então ela tranquilamente se recupera. Tem um novo projeto, né, que está sendo executado, inclusive, que é do pré-sal, que isso vai dar muita lucratividade e muito dinheiro para a Petrobras. Então os investidores que investirem e acreditarem, principalmente nesse momento, porque se você observar, as ações da Petrobras, elas não passaram a ter uma queda brusca. Não. Os investidores estão acreditando, porque se caísse muitas ações, era o momento de comprar. Porque a Petrobras, de olho fechado, pode adquirir tudo que você tiver de dinheiro, pode adquirir ações da Petrobras, que você vai se dar bem no futuro. Vamos para a pergunta 3, né, professor? Pergunta de número 3. O que são ações no mercado financeiro? As ações constituem-se em títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa, seja ela sociedade anônima, sociedade por ações ou companhia. Então, olha, as ações é a menor parte, é uma cota. Então você compra um título, ele pode valer R$2, R$3, R$4, um título, uma ação. Ela não tem valores exorbitantes de 500, 300, 400, 1.000, 5.000 reais, não. As ações, em média, elas são as cotas menores. Ela pega o capital da empresa, aquela parte vai ser disponível para ações, e ela quebra ela em passe menor possível. Tem um cálculo que é feito, né, de um percentual em cima do valor que está sendo disponibilizado. Ele calcula, por exemplo, se a empresa vai... o capital que ela vai disponibilizar ser um percentual de 30% do patrimônio dela. Então ele faz a valoração de quanto representa em dinheiro esse capital, quebra isso ao máximo possível e disponibiliza o maior volume possível de títulos e papéis. Então, as ações é a menor parte representativa de um título
que vai ser disponibilizado no mercado para venda por parte da empresa. Que difere da debênture, né? Porque a debênture, na verdade, já são grandes volumes de investimento, é um título ou um papel de grande monta, que ele é utilizado para quê? Para fazer a arrecadação e coleta de dinheiro junto aos poupadores de grandes montas e grandes volumes para atender grandes projetos. As ações não, elas são picadas para atender o maior número possível de acionistas, principalmente quando a empresa ela não tem interesse de vender as ações que deem direito de voto, né? Porque na verdade o pequeno investidor ele não está preocupado em participar de reuniões para dissolver diretoria, definir destino da empresa, não. O pequeno poupador, o pequeno acionista, a preocupação dele é ter rentabilidade. Ele não quer ter o dinheiro dele parado. Ele quer investir o dinheiro dele e ter um lucro. Então, um pequeno investidor, ele vai investir nisso, nas ações preferenciais. Tem alguma resposta diferente, professor? Não, tem uma resposta aqui bem bacana que ela diz exatamente o que o senhor resume agora nessa sua fala, né? A aluna Lucilane, lá do Polo de Colorado do Oeste, ela diz que as ações são títulos representativos de menor fração do capital social da empresa. Tem uma outra participação aqui, que ela vem lá do Polo de Ji-Paraná, para a questão 3, que diz o seguinte, que são ações que constituem seus títulos representativos de menor fração do capital social de uma determinada empresa. Então veja, professor, que as respostas, né, elas estão alinhadas com o padrão esperado de resposta. Então os nossos alunos aí no interior estão de parabéns hoje, a participação está sendo muito efetiva e a gente está feliz hoje com a participação dos polos no estado. Tá, deixa eu só deixar um ponto aqui claro, tendo essa resposta, né? Uma participação do patrimônio social da empresa, né? Do capital líquido da empresa. Entenda bem, é a menor parcela, o quanto mais pode dividir, daquela quantidade de capital que vai ser disponibilizado para transformar em ações. Se a empresa, por exemplo, tem um capital de 100 mil reais e ela vai disponibilizar 30 mil, então ele vai quebrar aquilo ali, vamos dizer, em partes que cada ação vai custar 3 reais. Então a menor parte dos 30 mil é 3 reais. Entendeu? Então quando eu falo do patrimônio da empresa, é aquela parte do patrimônio que ela está disponibilizando para ser convertida em ações. Ah, mas se a empresa tem 100 mil, para que ela vai precisar de 30? 100 mil ela tem de todo o seu patrimônio. Está constituído de máquinas, equipamentos, instalações, softwares, marca. Então, tudo que está dentro da empresa que constitui o seu ativo, vale 100 mil. Não que os 100 mil seja todo em dinheiro, não. Parte disso é caixa, né? Então, ela precisa de mais 30 mil reais para fazer o quê? Um incremento de caixa. Então, desses 30 mil, que é esse patrimônio que ela vai disponibilizar para converter em ações, é que ela divide em menores partes que cada uma vai valer uma ação. Uma ação sempre é R$1? Não. Uma ação, nesse caso, o exemplo que eu estou dando, pode ser partido em dar 3 reais. Então, uma ação custar cada uma ação 3 reais. Ok, vamos em frente. Quais as duas classificações para as ações e quais suas características? Ações podem ser preferenciais ou ordinárias. As ações ordinárias são as que comandam a assembleia de acionistas de uma empresa, conferindo ao titular o direito de voto. E as preferenciais não atribuem ao titular o direito de voto, porém conferem certas preferências com prioridade no recebimento de dividendos. Então você tem a opção, ou você faz as preferenciais ou as ordinárias. A maioria dos poupadores adquire as ações preferenciais, porque o interesse dele é o lucro, o interesse dele é o ganho. Agora, quem faz investimentos altos, né, grupos de investidores que se juntam para comprar parte de um capital da empresa, que eles querem adquirir já uma grande parte da empresa, querem ser acionistas para ter direito de voto, mudar até o rumo e o destino da empresa, aí eles partem exatamente para as ordinárias. Mas o pequeno poupador, que é a grande maioria, né, que vão comprar aquelas partes menores da empresa, eles na verdade eles estão preocupados só na lucratividade. Então a diferença é essa, o ordinário e o preferencial. Quem compra as ações preferenciais, o pequeno poupador, não quer nem saber de assembleia.
ele quer ganhar o dinheiro, ele quer investir para ter retorno. Teve alguma questão divergente, professor? Não, tem umas respostas aqui bem interessantes, viu, professor? A aluna Rosemar, lá do Polo de Vilhena, ela diz o seguinte: as ações extraordinárias são as que comandam a Assembleia dos Acionistas de uma empresa, conferindo ao titular o direito ao voto, e as preferenciais são atribuídas a seu titular o direito ao voto, porém conferem certas preferências. Eu acho que houve uma mistura, né? Houve aqui uma... na verdade não são extraordinárias, né? São ordinárias e preferenciais. As ordinárias, elas dão direito a voto. Ah, o cara só tem direito a votar? Não. Ele dá direito a voto e na hora da partilha dos dividendos, ele também recebe. Não é porque ele vai só votar. Não, ele vai ter o retorno dele, vai ter a lucratividade dele. Só que a preferência de recebimento desse dividendo, dessa lucratividade, é quem adquire as ações preferenciais, que não tem o direito de voto e nem participar das assembleias. E o percentual que é dado ao adquirente de ações preferenciais, geralmente é um pouquinho, a diferença é pequena, mas é um pouquinho maior. Tudo isso está no estatuto da empresa, no estatuto de abertura de capital da empresa, né? Então é importantíssimo você conhecer o estatuto, saber as regras que aquela empresa está condicionando para aquela abertura de capital. Ok, professor. Alguma pergunta mais, professor? Não, só resposta mesmo. Tem uma resposta da aluna Rosemar, né? Como eu já falei. Tem uma outra que está alinhada do aluno Wanderson, também lá do Polo de Vilhena. O Polo de Vilhena participando bastante aqui do chat. Parabéns para os alunos lá de Vilhena. E não tem nenhuma pergunta. Tá? Só resposta mesmo a essa pergunta. Mas, certo, professor, falando desse mercado de capitais, né, a gente tem aí o mercado de capitais, é o segmento de transferência de recursos entre os agentes econômicos, que são regulados pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, assim, é um investimento de alto risco, mas é um investimento seguro também, né? É um investimento que ele é regulado e controlado aí pela Comissão de Valores Imobiliários. Para fixar para os alunos essa questão das ações, eu queria que o senhor fizesse uma pequena explanação sobre o que leva as empresas a disponibilizarem o seu capital ou parte do seu capital no mercado de ações. Tá, veja assim. Essa pergunta que o senhor colocou aí, professor, é bem interessante, para que não se confunda. A pergunta é assim: o que leva as empresas a levar parte do seu capital para o mercado de ações? Não levar parte das suas necessidades, não levar o seu patrimônio para o mercado de ações. Que o exemplo que eu dei aqui, de 100 mil, abrindo 30 mil para converter em ações, então ele converte isso o quê? Vendendo a participação da empresa, ele recebe esses 30 mil. Muito bem. Agora, a sua pergunta é exatamente o inverso. Não é uma empresa deficitária, é uma empresa superavitária. Ela tem um capital sobrando e ela prefere o quê? Fazer investimentos nas ações e no mercado de ações. Por quê? Essa empresa, o que leva ela a conduzir a isso é o seguinte: ela tem uma lucratividade de investimento, para investimento, que ela não tem pretensão nem projeto de fazer investimento nenhum naquele momento, naquele instante, ou pelo menos nos primeiros 1 ano, 2 anos, 3 anos, na própria empresa. Então, qual a tendência dela? Aplicar no mercado de ações, porque como ela tem um volume maior de recursos para poder aproveitar esse mercado, ela tem uma tendência a ter uma rentabilidade muito maior do que se ela estiver investindo em letras que são disponibilizadas pelos agentes financeiros, né, como os bancos. Então, o que leva a empresa a pegar parte do seu capital que está sobrando e fazer esse tipo de investimento no mercado de ações, porque o mercado é creditício, né? É um mercado que permite que você tenha credibilidade, é um mercado confiável, é regulamentado pelo governo. E você consegue ter uma rentabilidade um pouco melhor do que se você deixar ele aplicado, por exemplo, numa aplicação mais tradicional, né? Como uma poupança, um CDB, um RDB, uma letra de câmbio. Muito oportuna. Tem mais algum questionamento, professor, do pessoal? Não tem questionamento não, professor, por enquanto. Tá. Então, pessoal, eu quero aproveitar para orientar vocês o seguinte: pega o material que vocês têm, o apostilado, que ele é mais completo do que foi posto aqui. Ele vai enriquecer muito mais os seus conhecimentos, as informações, vai estar mais focado
né, para o curso que você está fazendo. Então, a matéria é importante, é interessante, ele enriquece muito mais a você, e ele é bem preparado, com bastante carinho, para que ele dê foco a que enriqueça o seu conhecimento. Então, eu quero aproveitar, agradecer a vocês, me despedir, e lembrar que quarta-feira temos nosso novo encontro, né, para a nossa teleaula número 4, passa os tutores, né, agradecer os tutores, a participação e a colaboração. Uma boa noite para vocês e passo a palavra ao professor Ednei. Eu também quero agradecer hoje, especialmente a participação, gostei, excelente a participação hoje dos polos, dos alunos, agradecer os tutores que estão acompanhando os alunos aí nos polos de atendimento, me despedir também dessa aula de hoje e nos encontraremos na próxima aula. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal.